Muito bem, então eu, enquanto a Bruna vai aqui tratando da parte da entrada de todos os participantes que se inscreveram, queria desde já dar as boas tardes a todos, agradecer imenso a vossa participação aqui neste webinar dedicado ao OGP e aos países de língua portuguesa. Dizer-vos que vamos contar aqui com a preciosa participação dos nossos outros membros do OGP de língua portuguesa, nomeadamente Cabo Verde e o Brasil. Desde já agradeço a estas duas delegações o facto de estarem aqui presentes. Do lado de Cabo Verde, ao Paulo Fernandes, ao Mário Cardoso e à Fátima Alfama, e do lado do OGP Brasil, ao Marcelo Vidal. Quero-vos dizer que nós estamos aqui reunidos no âmbito da OpenGov Week, que correu durante esta semana e, portanto, iremos finalizar aqui com chave de ouro esta iniciativa do OpenGov Week e de levarmos um bocadinho esta mensagem do OpenGov Week a todos. Na realidade, quais é que são os compromissos do OGP? A OGP pretende promover a transparência, fomentar a participação pública, combater a corrupção e utilizar as novas tecnologias para fortalecer a democracia participativa. Assim, e fazendo aqui uma apresentação um bocadinho sobre aquela que foi a linha do tempo e aquilo que nós, em Portugal, em particular, fomos construindo. Portanto, nós temos esta iniciativa OGP, ele nasceu em 2011. Portugal adere em 2017 e a AMA, em particular, foi designada o ponto focal para este desígnio. Criámos então a Rede Nacional de Administração Aberta e a partir daí, a partir de 2017, começámos a criar os nossos planos de ação. Em 2020 começámos a criar o segundo plano de ação e, portanto, agora estamos na fase de co-criação naquele que será o nosso terceiro plano de ação. Os membros da rede, para vos dar esta iniciativa, ela tem várias entidades públicas e da sociedade civil. Nós, das entidades públicas, temos 6 entidades e da sociedade civil é constituída por 4 entidades. Estamos, neste momento, em fase de rever os nossos parceiros da sociedade civil e, eventualmente, iremos alargar a nossa rede para termos aqui uma questão de paridade entre membros da sociedade civil e entre entidades públicas. O ideal será termos o mesmo número, tanto de um lado como do outro. E isto leva-nos aqui a quais é que são os nossos papéis e as responsabilidades de cada um. Ao nível da administração pública, claro que nós o que queremos é contribuir e identificar oportunidades e programas políticos que possam ser capitalizados pela administração pública. Queremos contribuir para a identificação ou criar novas parcerias para que possamos aqui executar eficazmente os nossos compromissos assumidos. E do lado das organizações da sociedade civil, o que nós gostaríamos de ter é que houvesse uma mobilização dessa mesma sociedade, uma co-organização, e aliás este momento é bem prova disso, porque foi co-organizada entre a AMA e entre a PASC, que fazem parte da Rede Nacional da Administração Aberta, e no fundo esta mesma parceria e esta Rede Nacional da Administração Aberta, o que ela pretende é desenvolver os planos de ação, acompanhar esses planos de ação e promover também ao máximo aqueles que são os desígnios e aqueles que são os compromissos da nossa rede de administração aberta e dos desígnios da OGP como um todo e globais. Os planos de ação e os compromissos que nós temos assumido até agora, apenas para vos dar uma ideia, nós temos, no primeiro plano nós tivemos 8 compromissos, tivemos gestores de acesso público, Semana da Administração Aberta, onde fizemos uma grande divulgação sobre o que era ser OGP e esta Rede Nacional de Administração Aberta, temos divulgação de informação fiscal, aduaneira, temos o Consultalex, temos organizações do Estado de Clara, tivemos aqui uma diversidade de compromissos, alguns dos quais executámos na sua íntegra, outros tivemos mais algumas dificuldades nessa execução, o que
naturalmente para primeiro plano, tudo é uma experiência e, portanto, as coisas são mesmo assim. Relativamente ao segundo plano, nós fomos um bocadinho mais ambiciosos e tivemos aqui um grande processo também de cocriação, que um pouco mais à frente os meus colegas do LabX irão falar, mas onde também temos aqui a nossa participação ou conseguimos aqui juntar 9 compromissos, que vão desde implementar um portal único de educação, a evoluir e divulgar o portal Dados.gov, que é um portal de dados abertos, através também do portal Mais Transparência, que curiosamente na quarta-feira tivemos um momento em que podemos partilhar aqui as boas práticas e a forma como isso é construído e como é divulgada essa informação e como é transparente essa mesma informação. E temos para os próximos 5 anos, temos aqui um novo desafio, diria eu, porque vamos ter, e aliás a OGP, e penso que os nossos colegas de painel da OGP de Cabo Verde e do Brasil têm também esse desígnio, porque nós temos agora novos 5 grandes objetivos estratégicos lançados pela OGP para os próximos 5 anos. Construir uma comunidade crescente, comprometida, interconectada, governo aberto, atividades, líderes, enfim, temos aqui algum trabalho a fazer ao nível de fortalecer coligações de política global, investir em liderança para termos cada vez mais e melhores líderes, e também expandir aqui alianças estratégicas e aumentar as parcerias, certamente com a sociedade civil, que é sempre algo muito, que é muito, é aquilo que é preciso trazer cada vez mais a sociedade civil aqui para a construção das nossas sociedades e das nossas políticas também. Depois temos o objetivo 2, que passa por termos um governo, todo o governo aberto central para todos os níveis e ramos do governo funcionarem e cumprirem as suas prioridades. Aqui no fundo é para desenharmos aqui frameworks, não é? Para que tenhamos aqui uma ação um bocadinho mais ágil, mais ajustada a diversos contextos, a ser mais flexível na resposta e aproveitarmos aqui algumas janelas políticas de oportunidade, bem como a generalização do governo aberto. Depois, outro objetivo que a OGP nos transmitiu também é proteger e expandir o espaço cívico. Quer com isto, ou seja, encorajar e rever as políticas da OGP no debate público e encorajar também o espaço público e a participação cívica para cultivarmos aqui influenciadores e champions, como eles lhes chamam. No fundo, pessoas que consigam liderar e atrair outras pessoas para defenderem causas. Como objetivo 4, temos o acelerar o processo coletivo na abertura e reformas do governo aberto, no fundo elevar aqui o nível da transparência, da responsabilidade, da participação, da inclusão. Nós em Portugal desenvolvemos aqui, conforme já vos falei, a questão dos dados abertos e que há toda a administração pública que cada vez mais vai disponibilizando os seus dados e depois lançar aqui o desafio global para promover ações conjuntas. Por último, o objetivo número 5, que é quase que tornar a OGP como uma casa, um repositório em inovação, em evidências e histórias da administração aberta. No fundo, todas estas partilhas de desenvolver espaços, histórias, de partilhas, experiências, e termos aqui também um critério na seleção de conteúdos de qualidade. E, portanto, estes aqui são, eu diria que são as linhas mestras para os próximos 5 anos, que vai decorrer entre 23 e 28, não só para o desenho dos nossos planos de ação, dos nossos futuros planos de ação, mas também como uma ação e uma mensagem que temos que ter aqui em linha. Depois, relativamente aqui a algumas boas práticas que nós temos em Portugal e que desenvolvemos, eu passaria aqui a palavra à minha colega do Laboratório de Experimentação da Administração Pública, à Patrícia Peralta, para que ela nos possa aqui falar um bocadinho sobre o que tem sido o trabalho do laboratório na construção, no fundo, dos planos de ação e nas metodologias e na cocriação que tem estado aqui envolvida neste âmbito. Olá, Sérgio, olá, boa tarde a todos. Aqui em Portugal ainda é boa tarde, não sei se no Brasil já será tarde.
Na verdade, nós queríamos aqui trazer-vos um bocadinho o que foi o nosso segundo plano. De facto, nós já estamos a pensar na cocriação do terceiro plano, mas consideramos tão importante a construção do segundo e esta reflexão que devemos ter de tudo o que já fizemos para trás, que decidimos trazer aqui também para partilhar convosco um bocadinho do que é que foi o nosso processo. Um processo que, na verdade, foi co-criado entre nós e toda a rede e todas as entidades da rede que participaram ativamente, e é esta história que eu queria aqui contar um bocadinho hoje. De facto, o nosso processo teve 4 fases, aqui as que apresentamos: a descoberta, a criação, a concepção e a entrega. Todas elas tinham objetivos diferentes e missões diferentes em cada output. No primeiro, queríamos de facto perceber quais são os temas relevantes. Nós tivemos um ano para a cocriação deste plano, por isso este cronograma foi bastante importante para nos orientar neste processo, e aqui tentámos, nesta fase primeira, identificar então quais são as ideias, quais são os grandes temas que poderíamos trazer para o nosso plano. A seguir tivemos também a cocriação, com o envolvimento de diversos stakeholders naquilo que são a construção dos compromissos ou das ideias que podem ser executadas. E depois as outras 2 fases foi, de facto, a concepção desses compromissos com a administração pública e também uma última consulta com a sociedade civil e com os cidadãos, que também nos ajudou a perceber se este caminho estava ou não orientado e se o segundo plano poderia ou não ser executado pela vontade da sociedade civil. Estes eram os traços gerais, e ia pedir ao Tejo para passar para outro slide, para vos mostrar os grandes números, porque de facto nós consideramos que este processo teve muito sucesso, porque de facto teve participação e tivemos bastantes cidadãos envolvidos em todo o processo. Começando aqui um bocadinho por relatar o que é que foram estas fases. Na fase da descoberta, nós de facto tivemos um questionário online aberto para ir recebendo alguns temas, algumas ideias dos compromissos, mas também tivemos fóruns de discussão, e estes fóruns de discussão foram liderados pelos membros da RENA, e serviram para isso, para identificar quais eram os temas que nós devíamos ter no segundo plano. Não só identificar, mas priorizar. Nós conseguimos ter 7 temas e conseguimos perceber também quais eram as áreas temáticas mais importantes para todos os que participaram nesta fase. Na segunda fase, na fase de criação, tivemos 4 sessões, e nestas 4 sessões estavam divididas em 4 salas de discussão, onde no total então tivemos as 16 salas de discussão, onde conseguimos debater com diversos cidadãos quais eram aquelas ideias que poderiam ser transformadas em compromissos. Simultaneamente tínhamos também um questionário aberto para que mais sugestões fossem recebidas, porque já sabemos que temos também a adaptar o nosso processo. Nem todos os cidadãos que querem participar em salas de discussões, tem que sempre haver alguns canais alternativos, e um questionário, um formulário online foi algo que nos pareceu uma ferramenta bastante interessante. E tivemos também, claro, um canal aberto para todos os membros da rede conseguirem propor também eles próprios compromissos e conseguirmos receber também os compromissos dos nossos membros. Este ciclo teve então um total de 46 ideias. Estas ideias foram depois, claro, um pouco trabalhadas e analisadas, e conseguimos então construir 35 compromissos. Com um plano a 2 anos não, era muito difícil nós conseguirmos executar 35 compromissos, e eles também, muitos deles poderiam não estar de acordo com todos os objetivos da rede e dos membros da rede. Tivemos que fazer, claro, uma análise sobre a executabilidade dos mesmos, não é? Perceber se eles cumpriam os requisitos a nível de tempo, de complexidade também e de financiamento. E destas 35 propostas surgiu-nos então, após também a votação, 10 compromissos-chave para executar. Estes 10 compromissos foram então debatidos com as entidades que os poderiam executar. As entidades da administração pública abriram a sua disponibilidade para receber a sociedade civil e para termos salas de discussão sobre o que poderíamos trazer para estes compromissos, e foi aí que surgiu então a redação dos compromissos. Depois desta redação,
e desta construção dos compromissos, criámos um documento rascunho, não é? Um draft, que levámos à consulta pública e recebemos também mais inputs dos cidadãos para participarem connosco neste processo co-criado, não é? E depois no final concluímos então com 9 compromissos. Uma curiosidade, aqui nesta fase de entrega nós tínhamos apenas 7 compromissos e depois nos múltiplos debates da rede percebemos que de facto havia aqui uma parte importante e compromissos importantes que não estavam introduzidos no plano. Então tivemos aqui também muita discussão entre os membros da rede e acabámos por incluir ainda mais compromissos na reta final e conseguimos então ter estes 9 compromissos que foram relevantes e aprovados por todos os membros da rede. E este é assim um bocadinho resumo de todo o trabalho que foi feito durante o ano para a cocriação do terceiro plano. De facto, agora espera-nos um terceiro plano, não é? Temos que começar de novo este processo de cocriação que muito nos entusiasma. Nós, de facto, já o começámos a construir na última reunião dos membros da rede que tivemos, onde, de facto, foi definido um grupo específico para começar quase uma task force para começar a construir este desenho de cocriação. E neste sentido, agora estamos a trabalhar e esperamos também em breve conseguir partilhar o nosso processo e começar a ter a participação dos cidadãos que é tão importante para nós. Muito bem, Patrícia, muito obrigado. Eu vou parar aqui o compartilhamento através do meu PC e vou dar agora o palco ao Luís Vidigal da PASC, um dos membros também da nossa rede de administração aberta.